Muito bem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia na mão, mais uma vez. Quero meditar com vocês no Salmo de número 2, que diz assim: Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá deles. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu porei o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos os que confiam no Senhor, ou todos aqueles que nele confiam. Muito bem. O nosso objetivo aqui é uma reflexão neste salmo, e eu quero, de forma bem sucinta, bem resumida, logo começar trazendo o esboço, os pontos principais desse salmo de forma bem simples. O Salmo 2, ele trata da rebelião da terra, dos homens, das civilizações no decorrer dos séculos contra o Senhor e contra o seu ungido, e a vitória final do Messias, do ungido do Senhor. Mas este salmo, ele nos apresenta algumas vozes. A primeira voz aqui é a voz da terra. Do versículo 1 ao 3, nós vemos que a terra, as civilizações, as organizações humanas, elas se levantam contra Deus, contra o Senhor. A expressão reis juntos, príncipes juntos, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, traz a ideia clara de rebelião contra o Criador. E esta rebelião, ela é organizada. Alguém diz que nunca existiu uma oposição tão grande, tão rancorosa, tão maliciosa como é esta oposição ao Filho de Deus, ao Messias, sobre a face da terra. Neste salmo, nós veremos então a rebelião das nações contra Deus e, claro, a resposta do Deus Trino. Então estamos aqui diante da primeira voz, que é a voz das nações, das civilizações, das filosofias, dos ateísmos, do materialismo. E esta voz, ela é claramente definida aqui no versículo 3, que está escrito, dizendo: rompamos as suas ataduras
e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui mostra o objetivo. A linguagem aqui também é figurada. Ataduras e cordas representam exatamente aquilo que prende os homens, as civilizações, as sociedades humanas que rejeitam a Deus, de viverem de forma dissoluta, de ficarem completamente à vontade, sem nenhuma consequência de seus pecados, de sua rebelião. E esta expressão rompamos é uma expressão que deixa claro que este rompimento é um rompimento contra os princípios de Deus, contra os valores estabelecidos na palavra de Deus. É uma tentativa de afastar Deus da história. É uma tentativa de estabelecer de uma vez por todas o Deus da razão, o relativismo moral e assim por diante, de quebrar, de causar uma ruptura entre o material e o sobrenatural. Porque tudo que existe, a razão do universo, a razão da existência humana, da organização do universo, da civilização humana, da manutenção do universo, da manutenção da Terra, é exatamente porque Deus é o Criador e Ele tem os seus princípios, as suas leis que o sustentam. E os homens tentam romper isto, mas quando os homens tentam, o resultado é trágico. O iluminismo, o racionalismo de René Descartes, por exemplo, isto resultou em 2 grandes guerras mundiais, em 2 grandes tragédias. A tentativa de emancipação do homem, a voz da rebelião humana contra o Criador do universo, resultou em 2 grandes tragédias humanitárias. E nós vemos aqui, a partir do versículo 4, que Deus não fica em silêncio, Ele responde. Diz o verso: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Não que Deus seja um escarnecedor, não é isto que o salmista está dizendo. O que ele está dizendo é que o Senhor observa a conspiração dos seres humanos e vê a pequenez, a miniatura, o tamanho, a insignificância do ser humano diante da grandeza do Criador. É como se Deus olhasse, Ele como sendo o grande arquiteto e criador do universo, Ele olha uma rebelião de seres minúsculos em uma tentativa fracassada, frustrada, sem um mínimo de condição de haver sucesso. E o Senhor, então, usa aqui, o salmista usa a expressão de como se o Senhor risse da situação. É algo que é realmente incompatível. E Deus era como se Ele risse da situação, mas não como desdém. E a resposta que o versículo 3 traz é a voz do próprio Deus Pai, dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Na sua ira contra o pecado, como está no versículo 5, Deus, Ele não destrói a humanidade. Ele poderia ter destruído, eliminado a humanidade rebelde, que se rebelou contra Ele, contra os seus valores, preferiu se aliar ao seu arqui-inimigo, que é o próprio diabo, mas pelo contrário, a ira de Deus não foi contra a humanidade, a ira de Deus foi contra o pecado,
A ira de Deus foi contra o arqui-inimigo de Deus que engana os seres humanos. E na sua ira, ele então estabeleceu, ele mandou o seu filho, e o termo aqui diz: eu ungi o meu filho sobre o meu santo monte Sião. Aqui também uma referência à encarnação do Filho de Deus e uma referência também ao batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do Pai bradou do céu, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então nós vemos a voz do Pai, a reação do Pai diante da rebelião humana. E em seguida vem a voz do próprio Filho, que diz assim: eu recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. A segunda voz da Santíssima Trindade é manifesta, é a voz do Filho. O Filho mesmo diz: eu vou repetir o que meu Pai me disse na eternidade. Ele me disse: eu te gerei. E de fato, Jesus é Deus, como sabemos. Ele é eterno, é incriado, é eternamente subsistente. É o Senhor Yahvé que se manifestou a Moisés no Monte Sinai, diante da sarça ardente, mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo na sua encarnação. E ele veio aqui a esta terra para vencer a batalha por nós, vencer o pecado, vencer o inferno, vencer a morte, e ele fez isto. E Paulo diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e ele recebeu de Deus o direito, a legalidade para ser o representante do mundo, dos seres humanos aqui na terra. Então o Senhor disse para Jesus, e Jesus repete: eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu as esmigalharás, despedaçarás com a vara de ferro, como quem bate com o ferro em um vaso de barro. Só aqui, meus queridos, já dá para vocês perceberem a incompatibilidade, o poderio de Deus e a fragilidade humana. Jesus, ele venceu, ele veio para resgatar a humanidade, ele revelou o grande amor de Deus aos seres humanos, ele provou este amor, como Paulo fala aos Romanos, e este amor foi concretizado por todo ser humano. Mesmo assim, a raça humana continuou rebelde, as civilizações continuam se levantando contra Deus e em maior intensidade, mas Jesus virá segunda vez para estabelecer o seu reino, e ele vai quebrar as civilizações, as organizações humanas que são direcionadas pelo príncipe deste século, como quem quebra um vaso de oleiro, um vaso de barro com um cajado de ferro. Ele vai dominar, ele vai estabelecer o seu reino, ele tem o controle de tudo. Então eu quero lhe dizer, tudo está dentro do projeto de Deus. Você vê guerras, rumores de guerras, você vê os tratados, você vê as alianças políticas, você vê a iminência de uma terceira guerra mundial, você observa as notícias dos jornais, você já ouviu falar até de que o cronômetro que marca o risco
da extinção absoluta da raça humana está como que nos últimos segundos. Com certeza você já ouviu que o risco é iminente, que pelo que o mundo tem de armas nucleares, que pelo poder bélico das nações, a Terra está em risco de extinção, a raça humana está em risco de ser implodida, explodida, extinta. Mas uma coisa é certa, o Salmo 2 nos mostra a voz do Pai, a voz do Filho, a concretização da voz do Filho. O Filho já foi ungido, ele já executou a salvação, ele está com tudo sob o controle, mesmo que as nações, que as potências venham a usar o poderio nuclear, que é capaz de destruir a Terra em poucos minutos e capaz de destruir por várias e várias vezes, por dezenas de vezes, isto não vai acontecer, porque a palavra de Deus permanece firme, porque Deus controla, Deus modera, Deus domina, Deus equilibra os acontecimentos das nações. Ele está com tudo sobre o seu controle, debaixo da sua poderosa mão. Vemos agora, para finalizar, a voz do Espírito Santo, porque você ouviu no início do Salmo a voz da rebelião, a voz da conspiração. Os seres humanos, as civilizações, a filosofia, as ciências conspiram contra Deus para eliminar. Vamos acabar com essa história de Bíblia, vamos acabar com essa história de Deus. Isso é coisa de mente de religiosos. Vamos acabar com essa história, com esse nome Jesus e assim por diante. Mas tudo está no controle de Deus. E o Salmo termina trazendo a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo aqui: servi ao Senhor com tremor, alegrai-vos diante dele, beijai o filho para que não se ire, e não pereças no caminho. Bem-aventurado todo aquele que se voltar para ele. Então aqui finda-se as 4 vozes, sendo que uma delas é de rebelião contra Deus e as 3 vozes seguintes representam a voz do Senhor sobre a terra, mostrando a grande misericórdia de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta oportunidade, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você possa ouvir estas vozes do Eterno falando com você e você não seja levado, enganado, manipulado por as coisas deste mundo, pelas filosofias, pelas vãs filosofias, pelo engano de Satanás. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.